Olá a todos, eu sou Renata Levi das páginas Dona Fada. Hoje nós vamos fazer essa blusinha de manga vazada. É um molde que me pediram bastante também, então eu resolvi fazer e fiz em tamanhos maiores. A costura não é uma costura difícil, é uma costura simples e no final do vídeo eu mostro para vocês como é que vocês podem transformar a blusinha num vestido se assim quiserem. É uma blusa sem botão, sem zíper, sem nada. Ela é fechadinha aqui nas costas, com a própria continuação do viés que nós usamos para colocar. É feita com viés, coisa que eu raramente uso também. E não tem realmente nada de especial nessa costura. Tenho certeza que vocês vão gostar de fazer. O molde é encontrado na descrição do vídeo e na mesma descrição vocês encontrarão os links para todas as demais páginas Dona Fada e para as páginas dos nossos parceiros comerciais. Não deixem de ler a descrição porque informações importantes estão lá. Vamos começar então? Estão aqui as peças que nós vamos usar. Frente e costas são iguais, então nós vamos cortar com o mesmo molde duas partes, uma para a frente e uma para as costas. As mangas, nós vamos cortar duas vezes as mangas na dobra do tecido. Estão aqui as duas vezes. E vamos cortar por fim o babado que será colocado aqui embaixo. Ao final do vídeo eu mostro para vocês como é que nós podemos aumentar esse molde para transformá-lo em vestido, tá bom? Nós vamos começar a nossa costura pela manga. O formato da manga é este aqui. A primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos colocar um viés aqui, esta parte, a parte que corresponde àquele franzido da parte vazada da manga. Esta parte aqui é a barra da manga. Então, nós vamos colocar um viés aqui para passar o elástico e fazer a barra aqui da maneira como vocês quiserem. Ela está sem margem de costura porque a minha intenção é colocar cianinha. Então, eu só vou passar o overlock e colocar a cianinha. Se vocês quiserem fazer barrinha, precisará acrescentar alguma margem de costura aqui, 1,5 cm, por exemplo, para poder fazer a dobra e a manguinha não ficar muito curta. Então, nós vamos fazer isso nas duas mangas. Viés para fazer uma canaleta para colocar o elástico e a barrinha como vocês optarem. O que nós fizemos aqui? Eu coloquei o viés, como eu disse para vocês, coloquei o viés do lado direito do viés, voltado para o direito da manga, virei para o lado avesso, fiz uma canaleta. Eu fiz uma canaleta mais larguinha, porque o meu elástico é mais larguinho. Mas vocês podem usar aqui elástico de 1 centímetro e fazer uma canaleta menor. Depois de feita a canaleta, nós passamos o elástico, as medidas estarão no molde. E você vai costurar esse elástico cerca de 1,5 cm aqui para dentro, para não franzir o trecho que nós vamos depois costurar na manga. Fiz o acabamentinho da barra com cianinha e o passo a passo da cianinha eu deixo aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês. Eu estou fazendo aqui uma costura bem simples, não é forrada, não tem revel, nada. Eu não gosto muito, vocês já sabem, de usar viés, mas bastante gente já comentou comigo que mora em lugares quentes, então prefere não forrar ou colocar revel. Então eu vou fazer essa batinha com viés para mostrar para vocês. Conforme vocês viram na apresentação inicial que eu falei para vocês na hora de cortar, nós cortamos frente e costas iguais. Então, tanto faz a parte que você vai escolher para ser frente ou ser costas. Você vai cortar uma tira de aproximadamente de 15 a 18 centímetros, isso depende do tamanho. A minha está aqui com 7 de largura. Eu fiz acabamento com overlock. Se você for dobrar para fazer o acabamento, corte um pouco mais larguinho.
dobra essa tira no meio, marca o centro, alinha no centro da pala da batinha, em qualquer um das partes, né? Porque, como já comentamos, elas são iguais. Sempre lembrando de que ela deve ficar um pouco para fora, porque o decote tem um desenho redondo. Feito isso, você vai costurar pezinho da máquina ou até menos. Você vai retrocesso aqui em cima, desce, dá um retrocesso, dá 3 ou 4 pontinhos, sobe, dá outro retrocesso, vem até em cima, dá outro retrocesso. Nós vamos fazer um acabamentinho também sem azelhas, sem casa, sem botão, sem nada. Bem simples mesmo, para que as pessoas consigam fazer rapidamente e não ter dificuldade com isso. Depois que nós fizemos a costura, você vai cortar ao meio e cortar enviesando para os cantos aqui. Desta maneira. E nós vamos virar para o lado de dentro esse acabamentinho. Alinhar direitinho as costuras e passar a ferro. Passamos a ferro e agora então nós podemos cortar o excesso. Vamos cortar acompanhando o decote. Agora nós vamos passar uma costura ao redor da abertura, fixando o revelzinho que faz o acabamento. Feito o acabamento, nós vamos então costurar os ombros. Como nós não temos forro e nem revel aqui, e eu estou usando uma tricoline bem fininha, eu vou fazer essa costura como costura francesa. Porque, repetindo, como nós não temos ombro nem revel, a costura vai ficar aparente. Então, eu vou costurar alguns milímetros desta maneira, direito com direito. Depois de costurado, viramos para o avesso e vamos costurar novamente. Costura francesa tem um vídeo próprio explicando, que eu vou deixar aqui embaixo para vocês. Costuramos os ombros, estamos agora com a palhinha do lado direito. Nós fizemos um viés e dobramos ao meio. Dobramos a pontinha também para dentro, passamos a ferro. Este viés deverá ter a medida do decote e mais o suficiente para você conseguir amarrar atrás. Cerca de 20 ou 30 centímetros de cada lado da abertura. Marcamos esse viés aqui ao meio e nós vamos agora costurar esse viés no decote. Você tanto pode costurar o viés pelo lado direito e virar para fazer o acabamento pelo avesso, como você pode fazer o contrário, costurar pelo lado avesso e virar para fazer o acabamento pelo direito. Vou costurar pelo direito. Então tá aqui, meio do viés, meio da pala da frente. Você vai agora, a partir do meio, você vai vir costurando dessa maneira como vocês estão vendo. O viezinho está dobrado e a gente vai vir aqui costurando, usando a nossa margenzinha de costura. Vai sobrar um trecho pequeno de viés aqui. Então, costuramos até a parte central das costas. A mesma coisa faremos do outro lado. Costuramos o viés do centro para o centro das costas, do centro da frente para o centro das costas. Está aqui o viés costurado. Agora você vai pegar, a tira está costurada, dobrada, como vocês viram. Você vai dobrar ela dessa maneira, alinhando aqui as margens dela, e vai cortar esse trecho até onde você costurou, até chegar na costura. Cortado esse trecho, você vai no ferro, vai dobrar isso daqui. Se você conseguir fazer isso sem passar também, não tem problema não. O que você tem que fazer? Dobrar uma,
dobrar a outra para dentro, dessa maneira como vocês estão vendo, ir dobrando até o fim e depois passar uma costura. Já passei a ferro aqui, olha. Nós abrimos, dobramos, vamos virar uma sobre a outra para fazer o acabamento finalzinho aqui, que será a amarração. Não vamos costurar agora, você só vai no ferro, passa, deixa marcado, porque nós vamos fazer isso costurando o viés. No decote nós vamos fazer os piques, lembrando, independente de ser viés ou não, você vai fazer pique, porque é uma costura curva. E com os piques feitos, então, nós vamos agora costurar o viés. Você vai virar o viés. Vamos tirar o excesso aqui. Você vai virar o seu viés para dentro, para o lado avesso. Não vai deixar viés aparecendo do lado de fora. Vai virar ele todo e vai costurando ao redor do decote todo. Depois que você fizer a costura do seu viés, aí então você vai fazer a costura de acabamento aqui das alcinhas de amarração. Porque aí você, já tendo feito a costura do viés, você consegue ajeitar aqui direitinho para não ficar fora do lugar. Vamos fazer isso então. E pronto. Colocado o viés. Acabamento por dentro tá bonitinho e nós temos aqui as tirinhas para fazer a amarração atrás. Nós vamos agora então colocar as manguinhas que nós já fizemos previamente. Deixa eu mostrar no molde que vocês vão ver melhor. Isto daqui é a cava da manga. Está aqui a cava da manga. Nós já fizemos a costura, já colocamos o elástico, cava e cava, direito com direito. Você vai aqui, alfineta, um lado. O outro lado está aqui a parte de baixo da manga, que nós vamos costurar depois, e a cava. Você alinha o final da cava da manga com o final da cava da palhinha e vem alfinetando até onde ela chega. Você vai fazer isso nas duas cavas e depois nós vamos costurar usando a margem de costura normal, que é de 1 centímetro, costuraremos uma parte, costuraremos a outra, a mesma coisa do outro lado. Tendo costurado a manga, ela estará dessa maneira como vocês estão vendo. É muito simples costurar, não tem mistério nenhum. Eu tô dizendo isso para vocês porque eu já vi muita gente falar que fazer vestido com manga vazada deve ser complicadíssimo. Não é não, tá, gente? Olha, tá aqui. Costurada, cava na cava, cava na cava. Como nós não vamos colocar revel nem forro, nós vamos fazer o acabamento com viés. E faremos o acabamento da mesma maneira como nós fizemos aqui no decote. Então nós estamos aqui com a manga, foi costurada direito com direito. Estamos com o lado avesso da manga virado para nós. Você vai pegar o viés, dobrar ao meio. Este viés tem 3,5 centímetros de largura. É uma largura perfeita para fazer esse tipo de acabamento. Dobrou ao meio, você vai alinhar no começo aqui da cava. Alfinetamos de um lado ao outro, a cava toda, até o outro lado. E vamos costurar usando 1 centímetro de margem de costura. Vai sobrar cerca de 75 milímetros de viés para a gente virar, que é uma largura excelente. Depois que nós tivermos costurado esse viés, nós vamos fazer os piques, porque é uma costura curva. E vamos virar para o lado avesso. Você vai pegar aqui a manga para um lado, a pala para o outro, e virar para fazer o acabamento.
Estamos com ele feito aqui. Costuramos, viramos e passamos a costura segurando o viés. Vocês vejam que o acabamento aqui por dentro está perfeitinho, como está perfeitinho o acabamento do decote. Uma explicação, isso pode ser feito depois de fechada a blusa. Dará muito mais trabalho, tá bom? Então eu estou mostrando para vocês a maneira mais fácil, é a gente fazer esse acabamento com a blusa aberta. Vejam, nós costuramos o viés ao redor da cava toda. Agora você vai virar desta maneira e vai virar esse viés aqui para o lado avesso e fazer o acabamento. Ao fazer esse acabamento, desta maneira como vocês estão vendo, pala para um lado, manga para o outro. Você vai sempre puxando a parte de fora do viés, que ele vai se ajeitar e ficar perfeitamente ajeitado na cava. E pronto, estamos com as manguinhas vazadas pregadas, acabamento feito com viés, como tantas pessoas preferem. Vocês sabem que se fosse para o meu gosto, eu não faria nunca com viés, né? Todo mundo que me acompanha sabe que eu não gosto de acabamento com viés. Mas as pessoas podem precisar, então tá aqui, feito com viés. Agora, nosso próximo passo é colocar o babado que nós cortamos nas palas. E nós vamos fazer isso separadamente também. Frente e costas. Nós não vamos fechar antes de colocar o babado. Facilita bastante para você fazer o babado. O babado, vocês sabem como é que é. Eu passei um overlock aqui na barra porque eu vou colocar a cianinha também. Mas a barra final nós só vamos fazer depois que a bata estiver fechada. Então eu passei o overlock de um lado, já preparando para fazer o acabamento da barra, e franzi a parte de cima. Franzi até atingir o que nós precisamos aqui. A metade da frente aqui, olha, tá franzidinho. Então você vai virar, alfinetar ao redor da parte da frente aqui e costurar. Este franzido foi feito com o pezinho de franzir. Eu não vou mostrar para vocês isso agora, porque eu já fiz um vídeo a semana passada, mas o vídeo vai sair depois desse. Então, vocês verão daqui talvez umas 2 ou 3 semanas como é que eu fiz esse franzido. Eu usei um pezinho de franzir, que não é o pé habitual de franzir o tecido só, mas isso estará explicado no outro vídeo. Então nós vamos costurar o babado na parte da frente e vamos costurar o babado na parte de trás. Direito com direito, parte franzida voltada para a barra. Costurado o babado na parte da frente, costurado na parte de trás. Você não vai rebater essa costura agora. A primeira coisa que nós vamos fazer agora é fechar as laterais. Então você vai unir a manga que já está com barra, você tem que começar por ela. Você vai unir, alfinetar. E aí você vai alfinetando o restante. Quando chegar aqui no babado, você vai precisar conferir se ele está batendo certinho costura com costura, tá bom? Olha, neste caso está. Se ele não estivesse, você teria que fazer o acerto para que a costura fique batendo. Então você vai agora fechar de cima a baixo com esta costura do babado voltado para o lado da pala. Nós faremos isso dos 2 lados da batinha. Passaremos um overlock ou zigue-zague e podemos rebater essa costura por fora. Só depois de fechada essas 2 laterais é que nós vamos então colocar a cianinha para fazer a barra ou fazer a barrinha. Ficará mais bem feito se a gente fizer a barrinha com a blusinha já fechada.
Agora, depois que nós já costuramos a lateral, nós vamos então colocar a cianinha para fazer a barrinha. E antes de eu terminar o vídeo, eu tenho algumas coisas para dizer para vocês. Primeiro, este molde vai de 8 a 16 anos. É preciso esclarecer o seguinte, é 16 anos sem silicone, tá bom, gente? É 16 anos no tamanho padrão, sem busto muito avantajado, o molde não tem pence. Então, se a sua menina de 16 anos é mais cheinha ou já está mais formada o corpo, você vai precisar fazer isso em malha, porque senão é possível que fique apertado no busto. Segunda informação, este tamanho que vocês estão vendo aqui é 4 anos, não tem no molde, o molde é de 8 a 16. Eu fiz um de 4 anos só para ele caber na mesa. Eu vou passar no molde para vocês a medida deste elástico, mas aqui seria aconselhável que vocês verificassem isso no braço da criança. Outra coisa, vocês podem também fazer sem elástico, franzir e fazer o acabamento com viés, tá? A manguinha é uma manga bem fofinha, bem larguinha aqui, ela fica caidinha assim, bonitinho, vai dar várias ondinhas aqui, várias voltinhas. Ele é ruim de fotografar porque fica bom no corpo, né? Eu não tenho uma criança aqui para vestir. Bom, eu disse para vocês que antes da gente terminar o vídeo, eu ia mostrar para vocês como é que vocês transformam isso em um vestido. O molde original, quando eu fiz, eu pensei em fazer com o vestido, mas eu acabei fazendo como blusinha por causa do tamanho da mesa. Como ele já começava em 8 anos, ia ficar muito comprido e no fim fica ruim para mostrar na filmagem. Então, vocês querem um vestido, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o molde, alinhar no papel. Cadê a minha régua? Peguem a régua, alinhem a régua na queda que o vestido, na queda que a blusa já tem. Dessa maneira. Qual é o comprimento do vestido que vocês querem? Tanto, você mede da ponta do ombro até a barra, o comprimento que você quer, digamos que você queira ali. Segue essa linha. Este é o comprimento que eu quero. Está aqui. Traz para cá o desenho da barra e refaz a barra do vestido. Esse desenho arredondado, né, nesse tipo de vestido, né, que são os vestidos trapézio, eles têm que ser feitos assim, viu, gente? Uma ocasião, uma pessoa disse para mim, eu prefiro quando fica reto. Se ele ficar reto, ele vai formar ponta na hora que você vestir. Então, se você quiser fazer reto, na hora que o vestido for ser usado, ele vai ter uma ponta para cá. Isso daqui tem que ser tirado. Desenhei muito mal aqui, acompanhando o molde, mas você usou o molde, aumentou no comprimento, você tem o vestido. Claro, se você vai pôr na barra um babado, você vai ter que diminuir do comprimento a largura do babado que você vai usar. Se você não vai pôr o babado, é só aumentar até o comprimento que você quer. Simplíssimo, né? O resto, a costura é a mesma coisa. Bom, explicado esses detalhes finais, então eu vou terminar agora a blusinha pra gente vê-la prontinha, tá? Agradeço a todos o apoio e até o próximo vídeo. Até mais!